Olá, eu sou o Rafael, graduando em Tecnologia de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do IFESP, Campus Cubatão. Eu vou apresentar o trabalho de pesquisa de campo, pandemia e os meios digitais. A Covid-19, causada pelo novo coronavírus, foi declarada como uma pandemia pela Organização Mundial da Saúde, OMS, no início de 2020. Segundo a OMS, pandemia é a disseminação em escala global de uma doença e o termo passa a ser utilizado quando ela se espalha por diferentes continentes através da transmissão de uma pessoa para outra. Nossa forma de comunicação e relacionamento interpessoal foram profundamente transformados pela internet e pelo desencadear da pandemia. A internet trouxe benefícios na utilização das tecnologias, permitindo um fácil acesso ao conhecimento, na colaboração entre organizações e colaboradores, na inclusão social e na criação de valores. As crianças e os adolescentes são os grupos sociais que mais se destacam em sua utilização. A internet se tornou útil ao agregar conhecimento e interatividade. É possível encontrar uma infinidade de coisas úteis, e para os mais jovens, torna-se uma grande ferramenta de interação social. O presente trabalho tem como objetivo analisar a influência da pandemia de Covid-19 na mudança do estilo de vida das pessoas por meio da interação com meios digitais. Material e métodos. Foi utilizado um formulário com questões que visassem caracterizar os hábitos adquiridos pelos respondentes. Para tanto, utilizou-se o software gratuito de criação de formulários Google Forms. O questionário foi disponibilizado tanto no formato digital, através de um link, como em formato impresso. Um total de 50 respostas foram computadas. Levantamento de dados. O formulário foi dividido em duas partes. A primeira visou caracterizar os respondentes. A primeira questão foi questionando a idade. Observando o gráfico, podemos perceber que temos um público jovem, com 64% dos respondentes estando entre 25 e 39 anos. A segunda questão, no gráfico da direita, foi sobre o sexo biológico. 72% foram caracterizados compondo o sexo feminino e os outros 28% compondo o sexo masculino. A terceira e última questão de caracterização foi sobre a cidade de residência. Podemos perceber que 28% residem em São Vicente, 24% em Santos e outros também 24% em Praia Grande. Por fim, as outras cidades da Baixada Santista, Bertioga, Cubatão, Guarujá, Itanhaém, Mongaguá e Peruíbe, juntas somam 24%. A segunda parte do questionário foca mais em situações relacionadas à internet e interações digitais. As próximas duas questões buscam entender como é a residência do respondente. 16% dos respondentes moram sozinhos em casa, 8% moram com alguma outra pessoa, 30% moram com outras 2 pessoas, 36% residem com mais 3 pessoas e apenas 10% moram com 4 ou mais pessoas na mesma residência. No gráfico ao lado, 98% dos entrevistados possuem internet em casa, contra apenas 2% que não a possuem. As perguntas 6, 7 e 8 perguntam quantos celulares, computadores pessoais e aparelhos conectados à internet, respectivamente, o respondente possui, incluindo os de uso profissional. No gráfico, a cor azul representa a pergunta 6, a cor laranja a pergunta 7 e a cor cinza representa a pergunta 8. Percebemos que 50% possuem um celular, 60% possuem um computador e 42% possuem algum outro aparelho conectado à internet. Os que possuem 2 celulares são 40%, os que possuem 2 computadores são 34%, e os que possuem 2 outros aparelhos representam 24%. A pergunta 9 questionou os entrevistados para saber se eles possuíam TV a cabo em suas residências. 76% responderam que sim, e 24% responderam que não a possuíam. A pergunta 10 indagou se os respondentes possuíam redes sociais. 94% responderam que sim e 6% responderam que não. No gráfico de barras ao lado estão as redes sociais utilizadas pelos 94%. Nota-se que as mais utilizadas são o WhatsApp, contando com 47 respostas,
Instagram com 46 respostas e Facebook com 43 respostas. Foram citadas também as redes sociais TikTok, Twitter e LinkedIn, com 32, 23 e 17 respostas, respectivamente. A questão 11 questionava sobre o tempo utilizado na internet por dia para lazer. A grande maioria, ou seja, 58% das pessoas, responderam que passavam até 3 horas navegando na internet, visando apenas ao lazer. 12% passam menos de 1 hora, 24% passam até 2 horas e apenas 6% passam mais de 3 horas. A questão 12 revelou que 8% dos entrevistados realizaram alguma atividade obrigatória de ensino à distância, contra 92% que não realizaram. Dos 8%, 3 entrevistados utilizaram até 2 horas da internet para fins didáticos e um entrevistado utilizou até 3 horas. As questões 13, em azul, e 14, em cinza, foram relativas a compras antes e durante a pandemia, respectivamente. 8% responderam que nunca fizeram compra antes da pandemia e 2% nunca fizeram compra durante a pandemia. 44% fizeram compras 1 ou 2 vezes por ano antes da pandemia, sendo a maioria das respostas. No entanto, durante a pandemia, 40% passaram a fazer compras 3 ou 4 vezes por ano e 36% compraram 5 ou 6 vezes por ano. Foi questionado se algum dos entrevistados exerceu home office. 74% deles responderam que sim, exerceram, e 26% responderam que não exerceram. Na pergunta 16, buscou-se saber com que frequência os respondentes realizaram videochamadas. 32% nunca realizaram, 28% realizaram mensalmente, 16% realizaram semanalmente e 24% realizaram diariamente. A pergunta 17 revelou os novos hábitos adquiridos pelos entrevistados. No topo da lista temos séries e filmes com 42 respostas, leitura com 27 respostas e cursos com 15. Foram citados também hábitos como jogos online com 8 respostas, cozinhas com 6 respostas e crochê com 2. 3 entrevistados responderam que não adquiriram nenhum hábito durante a pandemia. Por fim, a última pergunta questionava se os entrevistados haviam assinado algum serviço de streaming durante a pandemia. 64% responderam que sim, contra 36% que responderam que não. Dos 64% que responderam que sim, 30 entrevistados assinaram a Netflix, 23 assinaram a Globoplay, 20 o Disney Plus e 19 a HBO Max. Com menos assinantes temos a Amazon Prime com 12 e a Apple TV com apenas 5. Conclusões. Pode-se concluir que uma grande parte dos entrevistados passou a realizar mais compras online que podem ser explicadas pelo lockdown, momento que as pessoas foram obrigadas a permanecer dentro de casa devido ao fechamento de comércios e ambientes públicos. Em alguns casos, a quantidade de compradores dobrou e aqueles que não compravam passaram a encontrar no e-commerce a saída para suprir suas necessidades. Por estarem confinadas, novos hábitos de lazer surgiram, como leitura e acessos a conteúdo midiático como séries e filmes. Agradecimentos. Agradeço primeiramente a professora Maria Giana Souza dos Santos Oliveira, professora de Estatística do Campus Cubatão, que permitiu a realização dessa pesquisa. Agradeço também a todos os 50 respondentes que se tornaram material de estudo deste trabalho. E finalmente, mas não menos importante, a todos que estão assistindo a este vídeo na mostra multidisciplinar online. A todos vocês, muito obrigado.